vai receber em si as consequências. Eu poderia dar vários exemplos para vocês aqui, pessoal, de coisas que estão acontecendo hoje, tá? De pessoas que estão tentando ser libertos dessa condição que eu diria de escravatura, desse império que domina sobre o mundo, e essas pessoas elas não conseguem. Melhor, essas pessoas elas são castigadas, elas são punidas e na verdade elas são extirpadas da terra, tá? Isso aí eu poderia dar alguns exemplos para vocês, tá? Dentro das religiosidades, dentro da política, tá? Aqui no Brasil, vocês já devem ter visto alguns políticos que foram eliminados da terra, digamos assim, foram tirados da terra porque estavam indo contra o sistema político do Brasil, porque estavam denunciando algumas coisas que são totalmente irregulares, e isso aí não agradou a algumas pessoas que fazem parte dessa cúpula ou que fazem parte dessa base desse império que domina sobre a terra. Então eu acho bom que o cristão, o filho de Deus, ele tenha essa consciência para que a vontade de céu, a vontade de reino de Deus surja, nasça ou renasça dentro da gente. Por isso que a Bíblia, algumas vezes, ela nos motiva e ela nos chama para que nós chamemos pelo reino de Deus, para que nós busquemos pelo reino e chamemos, ora vem, Senhor Jesus, ou então Maranata, ora vem, Senhor Jesus, em outra hora, venha a nós o teu reino. Então, tudo isso é um clamor para que o reino de Cristo venha sobre o mundo de Deus. Porque ele está debaixo de uma dominância que o governa com dureza, com maldade, com malignidade, com iniquidade, com peso diabólico. Esse é o império que está sobre a terra, que nós podemos chamar esse império por algumas faces que ele tem. E a Bíblia dá nome para eles. Quando a Bíblia fala do Egito, e aponta Faraó, e aponta os egípcios, e aponta os escravos que estão sendo feitos no Egito, está mostrando para nós um momento desse império que está sobre o mundo todo. Não é somente naquele momento da história, onde os egípcios estão ali realmente localizados naquela parte mais sul, mais norte da África, e estão dominando sobre boa parte do mundo, e tem escravos ali com eles dentro do território deles e tal. Não é só essa história. Essa história é uma parte de uma história maior. A Bíblia, ela nos mostra pontos pequenos de uma história pequena, para que nós possamos fazer o que com isso? Ampliar isso e ir fazendo com que isso cresça de uma forma que seja grande, notório, não só no espectro humano, mas não só no espectro da humanidade, mas no aspecto ou no espectro da eternidade, das coisas eternas, do reino de Deus, tá? Bíblia, palavra de Deus, não é palavra essencialmente, exclusivamente, essencialmente terrena. Bíblia, a palavra de Deus, ela é a palavra dos céus, é a palavra que conta a história de Deus. Isso aí, se a gente entender, nós vamos ler a Bíblia, e vocês vão ler a Bíblia com outro olho, com a outra forma de ver as coisas. E é isso que vai fazer você não ser, digamos assim, tá? Um tapado espiritual, que não entende das coisas de Deus e que não sabe em que lugar que você está pisando. É muito importante saber em que ambiente que eu estou pisando, em que lugar que eu estou, o que é isso aqui, o que eu estou fazendo aqui. E isso só pode ser nos dado através de uma palavra da verdade. Porque as outras palavras, por mais que elas contenham alguma parte dessa verdade, ela não contém tudo isso aqui que está registrado dentro da Bíblia. O registro bíblico, o relato bíblico, ele é perfeito. Em cada ponto,
E nós que dizemos crer na Bíblia, nós temos que ter o cuidado de preservar isso dentro da gente de verdade como a coisa mais importante, preciosa, aquilo que vai elevar a nossa vida a uma categoria que a gente nunca esteve antes, né? E não adianta. A política não vai te dar isso, a religião não vai te dar isso, qualquer religião. Quando eu falo de religião, não falo de uma religião. As religiões da África, as religiões da Ásia, as religiões do Oriente Médio, as religiões da Europa. Eu não falo de uma, duas, 10, 100, 1000 religiões, eu falo todas as religiões, inclusive a religião evangélica, a religião cristã. A religião cristã, a religião evangélica, ela também está dentro de um molde, ela também está cercada e ela está envolta de uma delimitação, ao ponto de essa religião, a religião cristã, a religião evangélica, ela não poder sair de dentro desses enquadros. Ela não pode, porque no momento que a religião cristã ela sair de dentro desses enquadros, ela já se torna perigosa para o Estado. Ela se torna uma religião que vai trazer algum tipo de prejuízo para o Estado. E é por isso que lá no começo, no primeiro século, o império que estava sobre a terra, o Império Romano, teve tanta repulsa e perseguiu com muito afinco a religião de Cristo, aquilo que eles chamavam de o caminho. E o caminho, ele foi perseguido, mas perseguido brutalmente. Não é uma perseguição assim, vamos simplesmente fazer eles pararem de fazer isso ou de fazer aquilo. Não era isso, não. Era um impedimento quase que total de tudo. Não podia fazer nada, não podia abrir nada, não podia comercializar nada. Não podia fazer culto nenhum, não tinha liberdade alguma. Os cristãos ali do começo, do primeiro século, daqueles primeiros anos, os cristãos eles não tinham a liberdade para viver como o resto da sociedade. Hoje, nós cristãos temos liberdade. Só que a nossa liberdade, ela está circunstanciada. Existe uma ligação entre a religião e o Estado. Existe uma combinação entre o Estado e a religião. Vocês já perceberam que muitas coisas religiosas elas são decididas em parlamentos? Senado, Câmara Federal, Câmara de Deputados. Existe um acordo aqui. E com isso eu quero mostrar para vocês que qualquer tipo de religião, ela só tem o aval do Estado porque o Estado concede esse aval. Porque ela tem a liberdade que o Estado dá. Se eu e você fôssemos viver a vida de Cristo, exatamente a vida de Cristo, no meio dessa nossa sociedade aqui, eu e você não estaríamos mais aqui nesse mundo. Nós não estaríamos mais aqui nesse mundo. Imagina João Batista falando no YouTube. Agora imagina Jesus falando numa entrevista, dando uma entrevista, falando numa rede social, com um canal, fazendo live. Fazendo milagre. Jesus não duraria 33 anos aqui nesse mundo. Não teria como ele durar 33 anos. Naquela sociedade que ainda tolerava as diferenças exorbitantes da religião, eram diferenças exorbitantes das religiões. Naquela sociedade, Jesus ainda viveu 33 anos. Mas ele foi tão tempestivo
na pregação dele, ele incomodou tanto os religiosos, ele incomodou tanto o Estado, que foi só 3 anos e meio de ministério. Só. E acabou. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E essa é a igreja que Jesus está preparando para o final. É uma igreja que não aceita o mundo dentro dela. E a igreja nossa, a igreja cristã nossa, não é que ela aceitou o mundo dentro dela. Ela faz parte do sistema. É isso que é chamado no Apocalipse de a Babilônia, que é a mistura, a confusão. E é essa Babilônia que vai falar agora aqui, do capítulo 29, de uns versículos para trás, dos últimos versículos, e entrando no capítulo 30, se eu não me engano. Nós vamos entrar no capítulo 30, mas lá no finalzinho do capítulo 29, depois se você quiser ler para complementar, leia lá. No finalzinho do capítulo 29, aí vai ter uma sequência de versículos, já fazendo um prenúncio sobre o Egito. E aí aqui no capítulo 30, é quando já ele começa a falar um pouquinho mais detalhado sobre como que vai ser a problemática desse, não do Egito, mas da Babilônia, né? A Babilônia que vai começar agora a entrar no lugar do Egito. Então o que é o Egito? O Egito é aquela mão poderosíssima, é uma mão forte de onde ninguém consegue escapar, certo? E a Babilônia? A Babilônia, ela é essa confusão. Então, o Egito, enquanto o Egito, ele é duro demais, ele é difícil demais, é uma rigidez no tratamento com aqueles que amam a Deus e que servem a Deus, ao ponto de serem tratados mesmo como escravo. A Babilônia, ela dá uma aliviada. Ela continua dura, mas ela dá uma aliviada nas coisas. Então ainda se consegue adorar a Deus. Só que tem que prestar culto aos deuses que são levantados na Babilônia. Você pode adorar a Deus que você quiser, desde que você se dobre diante da minha estátua. Então Nabucodonosor levantou uma estátua de 60 metros de altura, por 6 côvados de largura, uma estátua de ouro, e disse: olha, isso aqui é Deus, é o meu Deus, eu quero que todos se curvem diante da minha estátua. Mas nós temos que nos converter à sua religião, Nabucodonosor? Não, não precisa. Não precisa se converter à minha religião. Vocês podem cultuar ao Deus de vocês, o que não era permitido no Egito. Quando Deus falou com o faraó através de Moisés, disse para Moisés: fala para ele que é para deixar o meu povo sair do Egito para que eles cultuem a mim. E aí o faraó disse: não, eu não vou deixar eles cultuar. Então no Egito é muito duro. E agora nós vamos levar a nossa visão para dentro do reino dos céus. O que Satanás fazia como faraó, na figura de faraó, era não permitir mais que se adorasse a Deus, o Pai, dentro do reino dos céus. Ele já descaracterizou Deus como sendo um Deus que poderia ou tivesse a prerrogativa de receber adoração. Porque quem quer receber adoração e quem se proclama Deus agora é Faraó, ou essa figura satânica. É ele que se proclama Deus. O Egito é duro a esse ponto. Então isso é um momento dentro do reino dos céus. Ficou muito duro, muda, transita para a Babilônia. Não, tudo bem. Dá para a gente conciliar. Dobra um joelho para Deus, mas o outro joelho você dobra para mim. Então aí entra nesse período de transição, já dentro da glória também. E é o que acontece na humanidade, na história do domínio da Babilônia, do Império Babilônico sobre a terra, é exatamente o que acontece. Primeiro nós temos Faraó do Egito, com a dureza. Depois nós temos Nabucodonosor,
Só que Nabucodonosor é um pouquinho mais maleável, e depois entramos com outro império, que é o Império Medo-Persa. E o Império Medo-Persa, que quem são os principais governantes ou imperadores é o rei Dario e o rei Ciro, ele já é bem mais flexível. Tanto que ele libera o povo de Israel, depois de 70 anos, libera o povo de Israel para ir embora para Jerusalém, reconstruir os muros, levantar o templo. Agora já ficou mais tranquilo. Só que quem é o império? Ainda é o Império Medo-Persa. E depois do Império Medo-Persa, o Império Grego. Aí o Império Grego é quase uma mãe. Porque o Império Grego, ele tem um panteão de deuses, e você pode adorar qualquer deus e tal, desde que as festas aconteçam, desde que as orgias cultuais aconteçam, desde que os rituais aconteçam. É eclético demais o Império Grego. E depois o Império Romano. Aí no Império Romano, não, você só paga meu imposto, e tá beleza, pode servir seu Deus, você fica à vontade, fica tranquilo, mas paga o meu imposto. E aí Jesus diz, dá a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então o que acontece hoje, depois do Império Romano, hoje em dia é diferente a tática. A tática agora é que haja muito cristão em toda a terra, mas a gente vai colocar tudo nosso dentro dela. E aí você tem praticamente a forma de viver, a forma de andar, a forma de falar, a forma de pensar, a forma de agir, não tem mais diferença. Tanto faz se for crente, se for espírita, se for, você olha e você não vê que há diferença mais, porque isso é a profecia do joio e do trigo, é tudo igual. Só é possível saber na hora que chegar o tempo de madurar o fruto. Mas enquanto estiver caminhando por aqui, você vai ver um crente é igual a um budista, é igual, até a fala, até o jeito de falar, até a mesma fé, ela vai combinando, a mesma palavra de fé, ela meio que combina. E todo mundo gosta de Bíblia, e todo mundo quer um versículo da Bíblia, e todo mundo tira um versículo bíblico para ler, e tem que ter Bíblia. O espírita tem Bíblia, o macumbeiro tem Bíblia, o satanista usa a Bíblia, o teólogo usa a Bíblia, todo mundo pode usar a Bíblia, porque a Bíblia é palavra boa, tem um monte de coisa legal, filosofia. Fiz um resumo, um apanhadão, desde Egito até chegar a esse tempo aqui, só para, desse apanhado tem muitas coisas que vem aí. Por isso que eu gosto de história. História é legal. É melhor que matemática. Então vamos para o capítulo 30, e agora entramos no período. Falamos do período do Egito e aí entramos no período da Babilônia. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize assim, e dize, assim diz o Senhor Deus, gemei aquele dia. Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios. Eu vou andar bem com o capítulo, tá? A gente vai fazendo leitura. Nos pontos realmente que não podem ser pulados, a gente não vai pular, tá? Mas esse dia do Senhor não é um dia, tá? É um período, é um tempo, tá? Esse é o dia do Senhor. Ele vai ser assim, nublado, tá? E será o tempo dos gentios. A espada virá ao Egito, ou seja, está chegando o tempo de terminar essa forma de governo dura, rígida, que é o Egito. Né? E haverá grande dor na Etiópia. A Etiópia ela vai se juntar com essa figura do Egito algumas vezes, tá? Mas depois, lá no final da história, a Etiópia ela se torna um país redimido, sabe? Se torna o país de um povo redimido, que é o que nós assistimos hoje, o que vemos hoje acontecer na Etiópia, né? A Etiópia é um país muito voltado para Deus e tem uma fé bastante forte no Senhor. Mas aqui ela ainda ela figura ainda um lugar de dureza, de resistência contra Deus e contra a palavra de Deus. Quando caírem os traspassados no Egito, caírem os traspassados quer dizer morte, tá, pessoal? Quer dizer tirado do seu lugar,
Então, esses seres espirituais, esses anjos, é isso que aconteceu com ele. Quando fala de traspassados, é como se fosse a espada. E aí você pensa nessa espada passando realmente, né, do alto a baixo no ser, naquele ser. Então é como se estivesse realmente tirando algo dele de alto a baixo. Eu figuro isso aqui como um raio que vem sobre esses seres e penetra ali e corta eles e tira eles do seu estado, da sua condição. E tomarão a sua multidão e serão destruídos os seus fundamentos. Então é uma história que ela vai terminar, ela vai acabar e não vai ter como se reestruturar, tá? Porque os fundamentos, eles vão sendo tirados. Os fundamentos do quê? Dessa história do Império Egípcio, tá? Essa força que o Império Egípcio tinha vai sendo arrancado. Etiópia, Put, Lud e toda a mistura de gente, e Cube e os homens da terra da liga, juntamente com eles cairão a espada. Então você veja que são várias nações, são vários povos. Esses povos são nações celestiais, são nações de seres espirituais. Cada um de um ponto, de uma dimensão, de um lugar, né? E eles vindo para batalhar, para lutar, mas eles caem a espada. Eu quero que vocês imaginem isso, um cenário de guerra, um cenário de batalha, um cenário de luta, é a tomada de poder, aquele desejo que, no caso, o líder dessa rebelião, ele tem, e ele estabelece reinos, e ele estabelece líderes, ele estabelece reis, príncipes, para que esses príncipes e reis, eles venham lutar, batalhar, para entregar esse poder a esse rei, que é, no caso, Satanás, o dragão, que está batalhando ele e os seus anjos contra Miguel e os anjos de Deus. Assim diz o Senhor: também cairão os que sustêm o Egito, e descerá a soberba do seu poder desde a torre de Siene, ali cairão a espada, diz o Senhor Deus. E serão desolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. Veja que eu quero que vocês visualizem esse cenário também. Perceba que o que está acontecendo, ou o que aconteceu com partes das regiões celestiais, foi que elas se descaracterizaram. Elas se tornaram assoladas e se tornaram até mesmo desérticas. Essas batalhas, essas guerras, elas foram tão devastadoras, tão fortes, tão poderosas, que elas causaram uma desolação dentro do reino dos céus. Eu estou dizendo que houve uma destruição muito grande dentro das regiões celestiais. Então havia lugares ali, dentro das regiões celestiais, que se tornaram regiões desertas. O que é isso? Lugar que já não florescia mais. Partes que eram brilhantes, claras e que se tornaram escuras. Assim como este mundo aqui, que eu disse há esses dias atrás, que era a base de sustentação de todas essas dimensões para cima, onde os filhos de Deus nasciam, isso nós vamos ver no capítulo 31, onde os filhos de Deus nasciam aqui neste lugar, e este lugar aqui também, depois que termina essa batalha, ele se torna um caos. O caos ele não acontece num estalar de dedos. O caos ele vai acontecendo, porque as dimensões elas são imensas, elas são muito grandes. Pensa nesses seres como sendo seres, como eu já falei aqui, que são seres enormes, eles são muito grandes, então eles ocupam muito mais espaço. Eles são imensos, são muito grandes, tá? Muito grandes. Eu não vou ficar falando disso, mas são muito grandes. Eles são... Quando João é entregue para ele um livrinho, né? Na mão do anjo tem um livro. Aí ele fala assim, e aquele anjo, ele colocou um pé no mar e um pé na areia. Aí eu fiquei olhando e falei, meu Deus, eles são imensos, pessoal. Porque João já estava dentro da dimensão espiritual, já vendo já as dimensões espirituais, como elas são. E o anjo colocou um pé no mar, um pé na areia, e trouxe um livrinho e deu esse livrinho para ele. Quando ele pegou no livrinho, era era um baita de um livro. Interessante, né? A gente tem que ler a Bíblia literalmente, tá?
tem que ler a Bíblia literalmente. Pessoas fazem disso interpretações e querem dar um monte de sentido figurado e alegórico para as coisas. Não é bom se fazer isso com a Bíblia. Você tem que ler ela primeiramente no literal. Leia ela literalmente. Se João disse que era grande, ele era grande. Então, vocês visualizem essa parte, porque foi isso que aconteceu com as dimensões celestiais. Tá? As dimensões celestiais, elas foram sendo demolidas, desconstruídas. Pessoal, se o homem ele faz bomba atômica, e bomba atômica destrói uma cidade, bomba atômica pode destruir, levar países à destruição. O que é o poder de um ser espiritual, que tem o poder de, sei lá quantos megatons de potência e força? O que é o poder de um ser desse? Que tipo de devastação que pode causar isso? Que tipo de buraco ele consegue abrir no tempo e espaço com esse poder? Porque é poder atômico. É poder atômico. Então, isso causou problemas gigantescos dentro das ordens espirituais. Problemas gigantescos. Por isso que Jesus, ele morrendo, depois ressuscitando, houve uma reconstrução de tudo, uma reconfiguração de tudo. E é por isso que, no princípio, né, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E aí tudo começa de novo. Mais uma vez começa. É claro que ficaram regiões dentro das dimensões celestiais que elas não foram tocadas. É claro. Existem lugares que não foram tocados, mas as partes mais inferiores, onde esse acesso era mais fácil, esses lugares eles ficaram devastados. Aí eu tenho que olhar para esses textos e encará-los de uma forma já dentro de uma leitura maior, para eu poder visualizar isso aqui. E nas próprias palavras de Cristo, eu tenho que observar o que ele fala. Ele diz, eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, eu vou preparar lugar para vocês. Entende isso? Ele, Jesus, agora ele vai encabeçar a nova arquitetura dos céus. Preparar lugar para nós não é preparar uma casinha de tijolo e barro. Eu vou preparar lugar, eu vou arrumar as dimensões, eu vou reconstruir as dimensões, eu vou restabelecer o reino do Pai, os trabalhadores de meu Pai estarão comigo nesse... É assim que a gente pensa. Eles estarão comigo nessa engenharia, nesses projetos, e nós vamos lá agora preparar lugar para vocês. Então Jesus foi para preparar lugar. Tá? É isso que ele foi fazer. Porque ele venceu. A vitória foi dele. E saberão que eu sou o Senhor quando eu puser fogo no Egito e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio. Então você vê que esse Egito, esse lugar antigo, essa terra antiga aqui, esse lugar aqui, essa terra antiga aqui, ela recebia a ajuda de outros lugares, de outras terras, de outros povos, de outras dimensões também, de outros compatriotas ou expatriotas. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios para espantarem a Etiópia descuidada, e haverá neles grandes dores, como no dia do Egito, pois eis que já vem, pronunciando já os dias. Assim diz o Senhor Deus, eu, pois, farei cessar a multidão do Egito por mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Então agora já entra outra figura, que é Nabucodonosor, e ele tem agora o domínio sobre um outro império, que é o Império Babilônico. E agora essa figura do faraó,
ela muda, ela passa por essa mudança, por essa transformação, deixa de ser Faraó e passa a ser Nabucodonosor. Tanto Faraó como Nabucodonosor são e falam da mesma pessoa. Tá? Só que no texto, a gente vai lendo aqui, e para ficar didático, fácil no entendimento, então Deus, através de Ezequiel, usa a própria história, a história humana, para poder falar dessa transição, desse momento de mudança. Então, aquela forma do Egito de governar e de tratar os seres espirituais, ela passa por uma transição, e aquele império egípcio, ele passa agora a entrar num outro molde, que é o molde do Império Babilônico. Então muda o império, muda a figura do governante desse império, ele passa a ser visto dentro das representações bíblicas como Nabucodonosor. Então, agora voltando para a história de Moisés, a história do Egito mesmo ali, né, na África, o povo estava clamando a Deus, porque eles não estavam suportando o fardo, o peso do trabalho. Estava muito forçado. Né? E o que Deus fez? Deus os tirou dali e os levou para o deserto para os colocarem na terra de Canaã. Então houve um tempo de restauração do reino de Israel, ou melhor, de reconstrução daquilo que veio a ser o reino de Israel, só que o povo continuou teimoso, adorou outros deuses, serviu aos Balaíns, sacrificou filhos no fogo a Moloque, a Baal, a Asherá. E isso aí desagradou a Deus. Aí Deus enviou o Império Babilônico. E o Império Babilônico veio e escravizou o povo por 70. Melhor. Todo o período do exílio, ele completo, é 70 anos. Porque eles pegaram uma parte do Império Babilônico e depois uma parte do Império Medo-Persa. Então, todo o período foram 70 anos, que são as 70 semanas de Daniel, e que também nos fala de um período, esses 70, ele nos fala de um período em milênios de tempo da humanidade. A humanidade, ela perdurará, ou ela tem um tempo de existência ou de permanência, que é um tempo de 7.000 anos. Tá? Somente isso, 7.000 anos. Então, o código das 70 semanas, o código dos 70 anos de cativeiro, são os 7.000 anos de existência da humanidade. Fechando o ciclo dos 7.000 anos, encerra o tempo da humanidade. É esse o tempo que existe para o ser humano. São 7.000 anos, dos quais nós já estamos no limiar dos 7.000, porque nós estamos agora, de Adão até hoje, nós estamos no ano mais ou menos 5.700 e alguma coisa, segundo o calendário judaico. Tá? Então, antes de fechar os 6.000 anos, para que se vença o prazo de 7.000, porque é entrando no 7.000. Então, nós temos pouquíssimo tempo. Do tempo de Adão até os dias de hoje, os judeus contarão 5.777 8 anos. Eles contam até agora. Tem uma perda no espaço-tempo aqui por conta das mudanças e formas de se contar os dias. Antigamente se contavam os dias com calendário lunisolar. Os israelitas, eles passaram a contar os dias com calendário solar. E depois, agora com esse calendário gregoriano que nós vivemos nele, o tempo ele já é contado com essas 24 horas. Ele não é nem solar e nem lunisolar. Ele tem uma outra forma de
de ser contado, que são conforme esses dias, né, de 24 horas aqui. Não que não fossem contados como 24 horas lá. Só que o mês, por exemplo, do calendário lunisolar, o mês, ele tem o período de ciclos da Lua, que varia de 28 dias, 29, 30 dias, né? E o nosso calendário, ele é mais fixo. Ele é um calendário que varia do 30 para o 31, né? Tendo 2 dias a menos ou 1 dia a menos no mês de fevereiro. Que esse mês de fevereiro, no calendário judaico, não é o segundo mês do ano. Ele é o último mês. E é por isso que no último mês do calendário judaico se tira alguns dias, 2 dias ou 1 dia, para que possa o ano bater certo. Porque o ano, ele tem 360 dias e não 365 dias. O calendário lunisolar, ele tem 360 dias. Então tem um erro na contagem dos dias por conta dessas falhinhas aí que tem, né? E o calendário gregoriano, ele esconde o calendário de Deus, para que também a humanidade, o povo, não perceba. Mas aqueles que dominam essas coisas, eles sabem como que se dá esse calendário. E eles sabem já também que ano que estamos, né? Quem se aproxima mais desse calendário dos 7.000 anos aí, quem se aproxima mais é o calendário judaico mesmo, que deve ter hoje 5.776, ou 7 ou 8 anos, eu não consigo me lembrar exatamente esse finalzinho. Mas é 5.770 e alguma coisa. Ele e seu povo com ele, os mais terríveis das nações, serão levados para destruírem a terra. E desembainharão as suas espadas contra o Egito e encherão a terra de mortos. É aqui que eu falo para vocês que no reino do inimigo, eles não são tão amigos. Eles se destroem. Eles também guerreiam entre si. E por esse poder e para angariar mais força, a gente começa a entender através da leitura bíblica que eles guerrearam até entre eles mesmos, né? Você vê que uns foram contra os outros aqui. Eles levantaram ou desembainharam as espadas uns contra os outros. Para quê? Para o domínio. Então, quando... Vamos pensar assim, vamos fazer uma analogia aqui. Quando alguns deles perceberam que aquilo estava aterrorizando demais, aquela forma de escravidão dentro das regiões celestiais, estava aterrorizando demais e causando uma impossibilidade para aqueles que estavam sendo subjugados, se levantaram outros e falaram, não pode ser assim. Não pode ser assim porque senão eles não aguentam produzir para nós. Senão eles não aguentam trabalhar para nós. Tem que amenizar esse negócio. E aí eles entram em conflito. Primeiro, com certeza, há um concílio, uma conversa, tenta-se através de um diálogo. Não há, então vamos partir para a guerra. Se no mundo existem guerra entre os países, imagina com os seres desses aqui que são munidos de poder e mais poder e são praticamente destemidos. Não é? Então a gente vai fazendo essa analogia para entender o que é que o texto está dizendo aqui. Ele está dizendo isso, que depois uns vieram de fora e falaram, não, esse tipo, do jeito que eles estão fazendo aqui, eles vão acabar com tudo. Não dá, a gente tem que fazer alguma coisa. Então os mais poderosos, quer dizer, os de hierarquia maior e os com mais poderes vêm sobre aquilo que era chamado de Egito e eles começam então a, entre aspas assim, defender os coitados. E dentre esses coitados existem ali milhares e milhares, bilhões e bilhões, pelo menos 1/3 ou mais até sendo subjugado por esse poderio, por essa força, que nesse momento aqui já está se tornando uma força diabólica. Vocês percebam que a nossa história de humanidade, ela é uma história já que
que desemboca, que cai, que se remete ao céu. Você vê que vai emendando. Nós estamos misturados em todo esse enredo, em toda essa história. Nós estamos no meio disso. Nós não sabemos, nós não conseguimos lembrar de nada disso aqui. A gente não tem memória disso aqui. Mas isso faz parte também do propósito de Deus. Nós não temos uma consciência plena e absoluta sobre o que aconteceu. Já pensou se você lembrasse disso? Já pensou se você tivesse consciência, vivendo aqui, você tivesse consciência plena de onde você estava nesse momento? Quais eram as suas ações nesse momento? Não seria uma perturbação, uma alucinação, uma coisa louca? Então, isso também serve para proteger a tua cabeça, a tua mente. E é por isso que tem pessoas que vivem aqui no mundo, na Terra, e elas morrem sem nunca ter nenhuma noção de que isso poderia ter acontecido o que aconteceu com elas. E porque aí vem mais uma vez o porquê. Porque as igrejas não falam disso. As igrejas não tocam no assunto disso. Cursos de teologia, 4 anos de teologia. Aí o cara faz mais 2 anos de mestrado em teologia. Aí ele faz mais 2 anos para doutorado. Aí ele é um doutor em divindade. Mas o cara, ele não consegue extrair essas... Por mais que ele veja isso dentro de uma superficialidade, o que ele vai ficar fazendo é ficar discutindo coisas que já são massacradas, coisas que já são maçantes e estão aí... todo mundo está enjoado dessa história, dessa conversa. E não te dá aquilo que precisa te dar para que você tenha consciência de onde você está, da fé que você está vivendo, em que lugar que você está, quem você é, o que você fazia e o que você faz agora, para que caminho que você vai tomar, para onde você vai. Porque enquanto nós, homens, mulheres, enquanto nós estamos cegos em relação às coisas espirituais, o mundo espiritual não está cego. O mundo espiritual ele está consciente dessas coisas aqui. E é por isso que a gente fica assim, porque esse embate todo, bem e o mal, Deus, o diabo, não sei o quê, e eu aqui no meio desse inferno, essa coisa toda, e todo dia luta, batalha, e não sei, e você se perde nesse pensamento. Você não, graças a Deus vocês estão aqui. Graças a Deus vocês estão aqui. Mas muitas pessoas voadas, perdidas, sem direção. É isso que é ser cego num mundo como esse. É não ter a mínima visão das coisas espirituais e não conseguir decifrar o mundo espiritual. Sendo que está escrito. Eu não estou inventando uma coisa, mas eu tive o privilégio de chegar em Deus e falar, Senhor, eu quero conhecer. Eu quero entender. Foi a única coisa que eu fiz. Porque eu via que não tinha cabimento as coisas serem como elas são. Não tem cabimento. O que é que eu estou fazendo aqui se existe um céu maravilhoso lá em cima que eu poderia estar agora lá sem estar passando por essa coisa aqui? Aí agora eu tenho que ficar batalhando isso aqui, lutando isso aqui, indo para lá, indo para cá, suando e... essa carne que está envelhecendo, que está apodrecendo, que cada dia está pior. Ué, e os outros estão lá. Eu fui jogado aqui. E os outros estão lá. De boa. Está todo mundo lá de boa, voando, batendo asa, indo de um lugar para o outro, visita Deus e volta, e passeia e vai. E eu estou aqui me lascando num sol de Cuiabá, tendo que trabalhar desde pequeno, pegando ônibus, andando de bicicleta para todo lado, para eu ir para o céu, porque Deus me jogou, achou eu bonitinho, ou feinho, e me jogou aqui embaixo, e falou, vai lá se lascar, seu miserável, porque você é um pecador. Eu sou um pecador? O que eu fiz? Nasceu. Você nasceu. Aí Deus fala, sai de perto de mim. E se você quiser voltar, passa por aquela miséria toda lá e depois vem.
Mas quando eu entendo isso aqui, acabou isso para mim, porque eu sei de onde eu vim. Eu sei o que aconteceu comigo. Eu sei o que se passou. Eu sei que eu fui oprimido. Eu sei que eu fui colocado para duvidar de Deus. Eu sei que foram feitas pregações para mim que diziam que Deus não era tudo aquilo que ele dizia ser. Eu sei que Satanás disse, então cadê ele? Por que ele não se mostra aqui? Ele nem existe dentro do céu. Ele coloca a dúvida da existência de Deus. Cadê ele? Você já viu ele? Eu falo, não, nunca vi. Então, ele não existe. Somos nós que existimos. Olha para mim. Olha a minha grandeza. Olha os meus tambores. Olha os meus instrumentos. Olha o meu brilho. Olha a minha luz. Eu existo. Eu sou Deus. Agora se curva diante de mim. Eu vou te dar o que você precisar. Para crescer, para aumentar. E nós somos os fortes aqui nesse reino. Secarei os rios e venderei a terra, entregando-a na mão dos maus. Vê que os que vêm são maus também? Percebe ali no texto? Uhum. Entregando-a na mão dos maus. Os que vêm também para tomar o Egito, para esse momento de conquistar o Egito, que são os babilônicos, que são outros de fora que estão vindo, eles também têm características de maligno já. Então você vê que o tempo dentro do reino dos céus, ele já tem uma eternidade se passando e está aumentando a malignidade dentro do reino dos céus. Olha que situação, pessoal. Né? O reino puro, santo de Deus, ele foi se tornando manchado, pecaminoso. Né? Todos os pecados, eles foram cometidos dentro do reino dos céus. Todos. Todos. Todos os 10 mandamentos foram quebrados dentro do reino dos céus. Por isso que o céu se contaminou. Então, toda essa parte contaminada, ela teve que ser refeita. Por isso que Jesus foi e falou, eu vou construir um lugar, preparar uma casa para vocês. Porque tudo teve que ser de novo refeito. Pois estava tudo contaminado. Então, foi tudo consagrado de novo. E agora não. Agora está tudo perfeito. Agora está tudo santo, tudo restaurado, tudo novo. Nós vamos pisar em terras novas, em lugares santos de verdade, de fato. Porque esse primeiro céu aqui, ele foi contaminado. Você está falando sobre todo tipo de pecado aconteceu no reino, né? No reino celestial. Os 10 mandamentos, como você acabou de falar, então, na verdade, assim, Deus criou os 10 mandamentos para o reino celestial. Porque poderia haver essa quebra da lei lá. Né? Então, no reino espiritual, teria que se seguir essa lei que Deus colocou, que seria os 10 mandamentos. É isso. É isso, né? É isso mesmo. Todos os mandamentos, eles não nascem na terra. Eles surgem nos céus, nas regiões celestiais. Por isso que eu digo para vocês, a Bíblia não é um livro que conta a história da terra. A Bíblia é um livro que conta a história dos céus. Não é a história da terra o foco principal da Bíblia. Por isso que ela é eterna. Ela é uma palavra eterna. Ela dura para sempre. Então, existem leis nos céus? Sim. Existem leis nos céus. Existem regras nos céus? Sim. Essas regras foram quebradas? Foram. Essas leis foram quebradas? Foram. Quais delas? Todas elas. Todas. Todas que vocês possam imaginar. Então, todos os 10 mandamentos, eles existem nos céus? Sim. Todos os 10 mandamentos existem nos céus. Todos. Tá? Assolarei a terra e a sua plenitude pela mão dos estrangeiros. Eu, o Senhor, o disse. Então aí, sempre aquele prenúncio de Deus falando, isso aqui é como se Deus dissesse assim, vocês têm tempo ainda para se arrepender. Antes que chegue o tempo da destruição,
Antes que esses maus venham, vocês têm tempo para se arrepender. Eu vejo aqui isso. Deus deu chance para que eles pudessem se arrepender. Deus deu. Até para que Satanás pudesse se arrepender. Até chegar no ponto que todos eles cometeram o maior pecado de todos, que não tem perdão. Todos eles pecaram contra o Espírito Santo. E aí acabou, aí encerrou. Fechou o tempo. Acabou. Né? Então esse pecado que eles cometeram contra o Espírito Santo, que é o ser velado de Deus, é o ser mais íntimo da parte de Deus, é o ser que acompanha Deus desde o início, antes de haver até mesmo o próprio céu. O Espírito Santo está junto de Deus. Então, é a pessoa mais íntima, o ser mais escondido, oculto de Deus. Tanto é que você e eu não conseguimos fazer nenhuma imagem do Espírito Santo. Né? Tenta fazer uma imagem. Você não consegue. Ele é velado dentro da nossa mente. Ele é escondido. Você não consegue fazer uma imagem. Que imagem que tem Espírito? Você não consegue fazer. Deus você consegue ainda. Mas o Espírito Santo, quando você pensa Espírito Santo, você não consegue. E ele é uma pessoa. Né? E eu falo para vocês que é a parte feminina dessa divindade. Né? Não é uma parte masculina. É uma parte com características femininas. É uma parte que tem traços de poder, de agir, de fazer, de se mover como uma parte feminina. Entende? Não estou dizendo que é uma mulher. Eu estou dizendo que faz esse papel da feminilidade. Porque mulher são vocês, mulheres. Espírito Santo é feminino. Tá bom? Não sei se faz alguma diferença isso, mas eu quero mostrar para vocês isso, que ela é um ser feminino, não é uma mulher. Mulher é as mulheres. Mas o Espírito Santo é feminino, ele é a Ruach HaKodesh. Rua é um substantivo feminino. Rua, o original hebraico, é feminino, substantivo feminino, não é masculino. Os judeus, os hebreus antigos, porque os atuais eles já estão corrompidos pela Babilônia, mas os hebreus, os hebraístas antigos sabem disso. Todos eles sabem disso. Se você olhar no dicionário hebraico, que tipo de substantivo é rua, ele é feminino. Ponto final. Na língua hebraica, rua é feminino. Espírito é feminino. Acabou. A gente não tem que ficar discutindo, debatendo, não sei o quê. É o pai, a mãe e os filhos. É uma família. É o pai, a mãe e os filhos. É uma casa. Na casa de meu pai. Né? O pai de família sempre vai falar do pai, se fala do pai, se fala do filho. Por que não fala da mãe? Vocês já ouviram falar isso lá na religião? Você já ouviu? Alguém já ouviu falar na religião sobre a mãe? Na religião católica substituíram o Espírito Santo por Maria. Mas eles sabem que existe uma mulher na história. Tem que ter uma mulher na história. Não é possível que não tenha uma mulher na história. Tem que ter uma mulher. Aí acharam Maria. Então, Maria é a mãe. Tanto é que quando Jesus fala que nós não ficaríamos órfãos, o que se entende de órfãos? Ou é sem pai, ou é sem mãe, ou é sem os dois. Não é um órfão sem tio, um órfão sem avó. Ou é pai ou é a mãe. Deus não ia enviar, Jesus não ia enviar Deus. E o contexto todo Quem ficou? Espírito Santo, com o papel de mãe. De mãe. Cuidadora.
sempre aponta o Espírito Santo como cuidadora, protetora, conselheiro, espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de instrução. Quem faz esse papel? De aninhar, de colocar debaixo, de proteger, de cuidar, de... Quem faz essa função? Não dá para, entende? Arrancaram isso da igreja. A Babilônia, é onde eu estou falando para vocês, a Babilônia tirou isso da igreja. Para a igreja se perder. Para começar pelo catolicismo, porque eles se perderam mesmo assim que descambaram. Mas eles sabiam que tinha uma mãe. Mas tem que ter mãe. Como que não tem mãe? Tem o pai, tem o filho, tem que ter a mãe. Quem que vai ser a mãe? Quem que vai ser a mãe? Ah, tá bom, vai ser Maria. E Maria foi consagrada a uma posição de celebração, de veneração, de deusa, no lugar de Espírito Santo. Só que quem foi Maria? Maria foi uma mulher santa, no sentido de separada, no sentido de especial, escolhida, que foi usada como um instrumento para imprimir o corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas não para gerar a alma de Cristo, nem para gerar o Espírito de Cristo. Porque Cristo já existia. Ele só desceu no ventre de Maria. Né? Então Maria, ela foi essa mulher especial, dentro desse trabalho de Deus, de salvação, né? Desse plano de salvação de Deus, um instrumento importantíssimo em toda a história, que todos nós realmente devemos dar esse crédito a Maria nesse sentido. Ela realmente é diferenciada, é especial, mas ela não é uma deusa. Mas ela não pode ser servida e nem adorada, porque ela é um ser humano como qualquer um de nós. Ela não é diferente enquanto ser humano. Ela é igual, especial. Não podemos descaracterizar isso e nem tirar esses créditos de uma pessoa que realmente serviu de uma forma que, meu Deus, a coisa mais impressionante para um ser humano. Ter um Deus sendo gerado dentro dela. Acho que, sei lá, vocês são mulheres, eu acho que é algo assim incrível, né? A batalha dela foi uma batalha terrível, porque ela viu o filho sendo crucificado depois, né? Ela viu tudo aquilo ali. Então eu acho que isso aí, essa dor do coração, ela carregou pela vida inteira isso aí, até o fim, né? Mas com uma consciência plena das coisas, né? De que realmente ela foi, dentro da história, a mulher incomparável, né? Fazendo um contrapeso com Eva, né? Que Eva também tem a sua importância, né? Como a mãe de todos os seres, né? E não haverá mais um príncipe da terra do Egito, e porei o temor na terra do Egito. Quer dizer, esse tipo de sistema egípcio, ele não se levantaria mais. Assolarei a Patros e porei fogo em Zoan, executarei juízos em No, derramarei o meu furor sobre Sim, a fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de No. São lugares, né, que vai citando, e esses lugares eles têm posição geográfica na terra. Tá? E porei fogo no Egito, sim, terá grande dor, e No será fendido, e Nof terá angústias cotidianas. Os jovens de Aven e Pibsete cairão a espada, e as cidades irão em cativeiro. Então está mostrando essa subjugação depois sobre esse reino do Egito. Né? Você vê que teve ali seres espirituais que eles também foram colocados ou diminuídos a uma condição menor, sendo subjugados por outros seres espirituais. Virou, pessoal, virou um mundo
sabe? Onde um estava subjugando o outro, um procurando mais poder e mais domínio sobre o outro. Quando eles descobriram esse mal, essa iniquidade, isso foi aumentando, foi crescendo e estava tomando conta do céu. Isso aí. Todos os lugares praticamente estavam manchados pelo pecado, pela inveja, pelo desejo de poder, sabe? Os seres espirituais foram abertos os olhos deles para essa maldade, sabe? E em Táfnis se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito e nela cessar a soberba do seu poder. Uma nuvem a cobrirá, e suas filhas irão em cativeiro. Assim executarei juízos do Egito, e saberão que eu sou o Senhor. Sucedeu o quê? Acho que acabou, né? Deixa eu ver. Eu passo do Egito. Aqui mostra o esfacelamento do típico poder egípcio, né? Sendo espalhado entre as nações e dispersados pelas terras. E fortalecerei, no 24, fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó e diante dele gemerá como geme o traspassado. Veja que vai mostrando essa transição, essa passagem de Faraó para o rei de Babilônia, né? Vai mostrando uma transição. É como se Deus ele tivesse dado um tempo para que se consertasse dentro daquele molde do Egito, não consertou, então ainda Deus estabeleceu um outro tempo. E aí depois eu falei para vocês dos Medos e do Persa, outro tempo, e depois os gregos, e Deus foi, a paciência de Deus, digamos assim, ela foi se estabelecendo. E com todos esses impérios vindo e sendo dominantes sobre esses seres espirituais, dentre os quais nós fazíamos parte também, Deus foi sendo benevolente, benigno, foi sendo longânimo, ele foi estendendo graça, estendendo misericórdia, para ver se haveria arrependimento. Olha a paciência de Deus, pessoal. Tá? Então, o que nós estamos vendo aqui nesse mundo, aqui nessa terra, é uma sombra do que aconteceu lá. Eu falo assim para vocês. Não é que está acontecendo de novo. Não é. Isso tudo aqui é o que já estava acontecendo lá. Então, o que nós estamos vivendo aqui é uma replicação, tá, desses acontecimentos. Nós estamos vivendo a sombra disso tudo que estava acontecendo lá. Mas a realidade, ela é essa aqui, não é essa aqui. Isso aqui é um espelho, é uma imagem. É isso que é o nosso mundo. Ele não é o real, ele é a imagem. Tá? Então, por isso que a minha fraqueza, a minha força, os meus talentos, os meus não talentos, eles são representatividades do que eu era, do que eu tinha, do que eu pensava, do que eu fazia, uma representatividade. Esse mundo, ele só é uma ilusão. Eu tenho a impressão de viver. Eu acho que eu estou vivendo. Eu acho que isso aqui é real. Não é. A realidade é aquela. Então, a história, ela se repete. Porém, ela se repete diminuída. Ela se repete como uma sombra. Se nós estamos aqui em cima como imagens 3D, a sombra, ela tem imagem 2D. Então a sombra ela pode representar, mas ela não é o real. O real é eu aqui. Agora falando de mim, sou eu aqui, a imagem 3D. Eu sou real. Tem essa cor, tem essa
textura, é desse jeito, é dessa forma, tem essa tonalidade. A sombra não. A sombra é só a sombra. Então, o mundo espiritual, para esse mundo aqui, ele é a realidade e esse mundo aqui é a sombra. É isso que acontece de fato. Porém, a diferença que acontece aqui é que, assim como a minha imagem ela está diminuída e os acontecimentos eles também estão diminuídos, a minha essência está diminuída também. Eu não sou tudo aquilo que eu sou dentro do reino dos céus. É como se eu tivesse sido degradado. É como se tivesse sido arrancado de mim muita parte da minha essência. E somente quando o reino de Deus vir, somente quando o reino vir, é que toda a minha essência vai se juntar de novo. E eu voltarei a ser de luz. Aí é quando entra o meu corpo transformado. Que na verdade não é só o corpo, mas é uma alma, uma mente, um ser, meu espírito, toda a minha força, toda a minha inteligência, toda a minha capacidade. Isso aqui multiplica 100, 200, 300, 400, 1000 vezes isso aqui multiplica. Porque de onde eu fui sendo diluído, até chegar a ser pó, de onde eu saí, isso foi ficando. Essa minha essência, ela foi ficando dentro das dimensões espirituais. Por isso que fala de Cristo, que ele foi diminuído à condição de homem. Ainda com muito poder, mesmo como homem, mas não como o Cristo que ele era, e muito menos como o Cristo que ele voltou para lá. Que aí já era muita coisa. Então o que aconteceu com Cristo e o que acontece com a gente é que nós somos colocados dentro de um invólucro lá no útero da mãe. Nós somos diminuídos demais. Nos tornamos muito pequenininhos mesmo, para depois virmos assumindo forma, crescendo, aumentando, até se tornar homem, mulher. E agora o crescimento ele é o quê? O crescimento agora ele é o crescimento espiritual. Conhecimento, inteligência, sabedoria, proximidade com Deus, intimidade com Deus. É agora que vai fazendo isso, até chegar no ponto do arrebatamento, a transformação do ser total. E aí somos totalmente transformados e voltamos à origem daquilo que éramos. Terminando já. Eu fortalecerei os braços do rei de Babilônia, mas os braços de Faraó cairão. Saberão que eu sou o Senhor quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia e ele a estender sobre a terra do Egito. Espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei entre as terras. Assim saberão que eu sou o Senhor. Então aqui mostra essa mudança de sistema, essa mudança de poder. Porém, todos esses reinos, eles operam agora juntos nessa terra. Todos eles. Né? Mas antes era assim, era o Egito, aí depois a Babilônia, Medo-Persa, Império Grego, Romano, né? E chega nessa diluição que está hoje aqui, que são os pés da estátua do sonho de Nabucodonosor. A mistura do ferro com o barro. É algo misturado, mesclado, onde há uma fluidez aqui. Todo mundo se parece com todo mundo. Né? Todo mundo é igual. As religiões elas são iguais, são muito parecidas. Mas quando Jesus veio anunciando aquele evangelho que ele veio anunciando, ninguém tinha ouvido falar das palavras que Jesus falou. Ninguém tinha ouvido falar do reino de Deus como Jesus falou. Ninguém tinha ouvido falar de Deus como Jesus falou. Ninguém. Mas agora não.
Agora todo mundo chama Deus de pai. Deus é pai do inferno até. Deus é bonachão. Deus é tranquilo. Ele não está nem aí. Não, você pode seguir a religião que você quiser. O importante é que você sirva a Deus. Sirva a Deus com o quê? Então eu volto no começo. Se nós formos cristãos ao molde de Cristo, pode esperar as bombas. Pode esperar as coisas virem a acontecer. Porque ninguém... Porque nós não estamos perto. Nós estamos longe. Nós já estamos alguns passos à frente. Mas nós estamos longe. Longe de Pedro, longe de Paulo, nós estamos longe de Filipe, estamos longe de João, longe de Elias, de João Batista, nós estamos infinitamente longe de Jesus, longe. Então, não dá nem para comparar. Aí se você pega um profeta desse, um Ezequiel, um Isaías, se você pega um Daniel, se você pega um Jeremias, esses caras causavam. Esses caras, eles não tinham como. Os caras chegavam, eles causavam, eles giravam a coisa de pé para cima, eles faziam um troço louco. Se você falar de Elias abalava, né? Elias, ele perturbava. Assim que Acabe falou dele, né? És tu, perturbador de Israel? Não, eu não estou perturbando ninguém.